Ao longo da história, poucos livros atravessaram os séculos com tamanha influência quanto A Arte da Guerra, escrito há mais de 2.500 anos, por Sun Tzu, um general, estrategista e filósofo chinês. Este tratado vai muito além dos campos de batalha. Ele se tornou um manual atemporal de sabedoria, aplicável aos desafios do mundo, dos negócios, dos relacionamentos e principalmente da vida. Sun Tzu nos ensina que a verdadeira vitória não está na guerra externa, mas na guerra interna. A luta mais difícil não é contra o outro, mas contra si mesmo, contra a ignorância, o ego, a ansiedade e a falta de clareza. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Sun Tzu aqui: o inimigo nem sempre é uma pessoa. Às vezes é o medo, o desânimo, a procrastinação ou a dúvida. Conhecer-se profundamente é o primeiro passo para dominar qualquer situação. A arte da guerra é, acima de tudo, a arte da estratégia. E estratégia significa entender que nem sempre o caminho mais direto é o mais sábio. Toda guerra é baseada no engano, diz Sun Tzu. Na vida, isso se traduz em saber quando se mostrar e quando se esconder, quando avançar e quando recuar, quando falar e, sobretudo, quando se silenciar. Sun Tzu ensina: aquele que é prudente e espera um inimigo imprudente será vitorioso. Em outras palavras, a paciência não é fraqueza, é força. Saber esperar o momento certo é uma das virtudes mais poderosas. Ele também nos lembra: na guerra, o caminho é evitar o que é forte e atacar o que é fraco. Na prática, isso significa não desperdiçar energia lutando contra aquilo que não podemos mudar. Ao invés disso, concentramos nossas forças onde realmente podemos vencer: nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, na nossa disciplina e no nosso próprio desenvolvimento. E um dos ensinamentos mais profundos de Sun Tzu é este: a melhor vitória é vencer sem combater. Isso significa que quando nossa presença, nossa clareza e nossa inteligência são tão fortes, muitas batalhas se desfazem antes mesmo de começarem. Pense: quantas discussões poderiam ser evitadas se houvesse mais sabedoria? Quantas crises se dissolveriam com uma análise mais estratégica e menos impulsiva? Quantas derrotas se transformariam em vitórias se tivéssemos clareza sobre quem realmente somos e sobre os cenários que nos cercam? No final, a arte da guerra é, na verdade, a arte de viver com consciência, com estratégia, com inteligência emocional, de saber que nem sempre vence quem é mais forte, mas quem sabe onde, quando e como agir. Aquele que sabe quando pode lutar e quando não pode será vitorioso. Sun Tzu, lembre-se disso: o campo de batalha é a vida, o inimigo é o próprio caos interno, e a vitória é a harmonia consigo mesmo. Sun Tzu nos alerta: vencer 100 batalhas não é o ápice da habilidade. O ápice da habilidade é subjugar o inimigo sem lutar. Na vida, isso se traduz na capacidade de resolver conflitos antes que eles se tornem guerras. É saber ler os sinais, perceber os movimentos sutis e, sobretudo, se antecipar. Quem se antecipa, lidera. Quem espera, reage. E quem só reage, vive à mercê do acaso. Outro ensinamento poderoso: seja extremamente sutil, discreto, até o ponto de não ter forma. Seja completamente misterioso até o ponto de não emitir som algum. Dessa forma, você pode dirigir o destino do seu oponente. Aqui, Sun Tzu fala sobre a importância da discrição. Nem tudo precisa ser exposto. Nem todo plano precisa ser anunciado. Nem toda força precisa ser demonstrada. O verdadeiro sábio não precisa provar nada a ninguém. Seu foco está no resultado, não na aparência. Ele também reforça: a invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória está no ataque. Isso revela um equilíbrio essencial: saber se proteger, mas também saber quando avançar. Na vida, quem vive só na defensiva se esconde do mundo. Quem vive só no ataque se desgasta e se perde.
A verdadeira maestria está em compreender o fluxo, o ritmo, o equilíbrio entre agir e aguardar. Sun Tzu nos lembra que não se vence só pela força, mas pela adaptação. Assim como a água molda seu curso de acordo com o terreno, o guerreiro molda sua vitória de acordo com o inimigo. Seja como a água, flexível mas persistente, suave, mas capaz de desgastar a pedra mais dura. A rigidez é inimiga da evolução. Quem não se adapta, quebra. E há uma lição ainda mais profunda. Aquele que não planeja a longo prazo encontrará dificuldades no futuro próximo. Vivemos, muitas vezes reféns do imediatismo. Queremos resultados rápidos, soluções instantâneas, respostas prontas. Mas Sun Tzu nos ensina que o verdadeiro estrategista enxerga além. Ele entende que cada escolha feita hoje é uma semente plantada para o amanhã. Portanto, a arte da guerra também é a arte da paciência. É a arte de entender que nem todo avanço é visível, nem toda vitória é pública, nem todo progresso é percebido pelos olhos de quem observa de fora. Há vitórias silenciosas, aquelas que acontecem dentro de nós. Quando dominamos o medo, quando escolhemos a disciplina em vez da preguiça, quando mantemos a calma em meio ao caos, quando deixamos de reagir impulsivamente e começamos a agir estrategicamente. Por fim, Sun Tzu nos deixa uma verdade que ecoa através dos séculos. O que é essencial na guerra é a vitória, não as batalhas prolongadas. Isso nos convida a refletir. Para que lutar tanto, se muitas das nossas batalhas são desnecessárias? Vale mais a pena escolher bem onde colocar sua energia, onde lutar, quando se recolher e quando simplesmente deixar que certas coisas passem. A verdadeira vitória, no fundo, não está em dominar o mundo exterior, está em dominar a si mesmo. Porque quando você domina sua mente, seu foco e suas emoções, não há batalha lá fora que possa te derrubar. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, sua vitória não será colocada em risco em 100 batalhas. Sun Tzu: vivemos em tempos onde a maior parte das batalhas não acontece no campo físico, mas dentro da mente, das emoções e do espírito. A ansiedade, o medo, a indecisão, a falta de clareza, esses são os verdadeiros inimigos da era moderna. Sun Tzu, ao escrever A Arte da Guerra, não falava apenas sobre exércitos, falava sobre estratégia, sobre psicologia, sobre autoconhecimento. Seus ensinamentos ultrapassam os séculos porque tocam uma verdade universal. Quem não domina a si mesmo está fadado a perder qualquer batalha. Seja nos negócios, nos relacionamentos, nos projetos ou na própria vida, ele afirma: toda guerra é baseada no engano. Isso não significa agir com malícia, mas sim entender que a realidade nem sempre é aquilo que aparenta. Aquele que aprende a observar além das aparências desenvolve uma visão mais ampla, mais estratégica, mais profunda. Quantas vezes na vida somos enganados por nossas próprias percepções? Quantas vezes confundimos barulho com movimento, quantidade com qualidade ou aparência com essência? A primeira batalha é interna. A batalha contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a impulsividade, contra o desejo constante de resultados fáceis e imediatos. Sun Tzu nos lembra: quem não tem estratégia antes da batalha, inevitavelmente, perderá. Na prática, isso é um chamado direto à reflexão. Você tem uma estratégia para a sua vida? Ou está apenas reagindo aos acontecimentos, vivendo no modo automático, deixando que o acaso decida por você? Ele também ensina: quando capaz, finja incapacidade. Quando ativo, finja inatividade. Quando próximo, pareça estar distante. Quando distante, dê a impressão de estar próximo. Esse ensinamento fala da importância da sutileza. Nem tudo precisa ser revelado. Nem toda ideia precisa ser compartilhada. Existem momentos em que o silêncio é sua maior força, em que a discrição é sua melhor defesa. Quantas vezes perdemos oportunidades por falar demais? Quantas vezes enfraquecemos nossos próprios projetos por compartilhar nossos planos com quem não deveria ouvir? Sun Tzu reforça um princípio poderoso:
Aquele que se antecipa vencerá aquele que espera. O primeiro ocupa o terreno vazio, enquanto o segundo chega depois e encontra tudo já dominado. Aqui está a essência da proatividade. O universo favorece quem age, quem não espera as condições perfeitas, porque, na verdade, elas nunca existirão. Aquele que se move primeiro, que prepara o terreno, que cria oportunidades, muitas vezes vence antes mesmo da batalha começar. Outro ensinamento crucial. Na guerra, o melhor caminho é tomar o que é do inimigo sem destruir. Isso revela a diferença entre destruição e construção. Na vida, não se trata de eliminar os outros, competir a qualquer custo ou vencer pisando. Trata-se de construir vitórias sustentáveis, onde todos, de alguma forma, podem crescer. A verdadeira vitória não está na destruição do outro, mas na superação de si mesmo. Sun Tzu também diz: seja veloz como o vento, silencioso como a floresta, feroz como o fogo e inabalável como a montanha. Esse é um código de conduta para qualquer situação da vida. Veloz na decisão. Não deixe que o medo paralise. Silencioso na preparação. Nem tudo precisa ser exposto. Feroz na execução. Entregue-se por completo quando for agir. Inabalável no propósito. Mantenha-se firme, mesmo quando tudo parecer desabar. E ele complementa. Sun Tzu nos alerta com clareza. Quando você se move, seja como um raio, e quando se esconde, seja como uma sombra. O verdadeiro estrategista não desperdiça energia. Ele sabe que a vida não é sobre estar ocupado, mas sobre ser eficiente. Existe uma diferença profunda entre movimento e progresso. Muitos se perdem na ilusão da produtividade, ocupando seus dias com tarefas vazias, distrações e falsas urgências, esquecendo que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E esse caminho, muitas vezes, leva ao fracasso. Viver sem clareza é caminhar para a derrota. Sun Tzu afirma: se você conhece o céu e a terra, sua vitória será completa. Na prática, isso significa compreender o ambiente, as circunstâncias, o cenário externo e, ao mesmo tempo, compreender a si mesmo. Muitos querem mudar o mundo lá fora, mas ignoram o mundo que existe dentro. E, da mesma forma, outros mergulham no autoconhecimento, mas esquecem que o mundo externo também exige leitura, adaptação e inteligência. A vida é como um tabuleiro. Os que vivem distraídos, guiados por impulsos, são peças. Os que vivem conscientes, guiados por estratégia, são jogadores. Sun Tzu também nos ensina sobre o valor da percepção. Toda guerra é uma guerra de informações. Informação é poder. E no mundo moderno, isso nunca foi tão verdadeiro. Quem não busca entender, quem não lê, quem não estuda, quem não observa, se torna vítima do próprio desconhecimento. Viver sem informação, sem conhecimento e sem reflexão é andar no campo de batalha, vendado. Ele complementa: aquele que prepara o terreno e se posiciona bem, vence antes mesmo que a batalha comece. Na vida, isso significa que quem constrói bons hábitos, quem desenvolve disciplina, quem cuida da própria mente, das próprias emoções e da própria energia, já está vencendo antes mesmo que os desafios surjam, porque estará preparado. Sun Tzu também fala da importância de proteger-se. O invencível se protege primeiro, e só depois busca a vitória. Isso é um chamado à construção de bases sólidas. Na prática, é cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual. Não adianta desejar grandes conquistas se sua base está frágil, sem energia, sem clareza, sem controle emocional. Qualquer obstáculo se torna intransponível. Ele também reforça: vença primeiro, lute depois. Isso significa que, na mente do estrategista, a vitória já foi construída antes mesmo que qualquer ação aconteça. É fruto de planejamento, preparo e visão. O que vemos no mundo externo é apenas a materialização do que já foi vencido no mundo interno. E aqui surge uma das lições mais poderosas. Seja impenetrável como a noite. Seja imprevisível como uma nuvem em movimento.
Isso é viver com inteligência. Nem todos precisam saber dos seus planos. Nem todos merecem acesso às suas intenções. A exposição excessiva é uma armadilha. Quem revela demais, perde a vantagem, da surpresa, da estratégia e da proteção. Sun Tzu também alerta. Se sua mente está em desordem, seu exército estará em desordem. Se sua mente está focada, sua vitória será inevitável. Aqui está a verdade que muitos ignoram. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Onde há clareza, há poder. Onde há confusão, há derrota. Ele complementa com um ensinamento crucial. Quando perceber vantagem, avance. Quando não houver vantagem, permaneça imóvel. Saber esperar é uma virtude dos fortes. Nem todo movimento é necessário. Nem toda oportunidade é real. Nem todo convite é caminho. Há momentos em que a melhor estratégia é observar, aguardar e fortalecer-se em silêncio. E então ele revela: a guerra é um caminho de engano. Portanto, quando capaz, mostre-se incapaz. Quando ativo, finja a inatividade. Esse ensinamento é mais atual do que nunca. Num mundo onde todos expõem suas vidas, suas dores, suas alegrias e seus planos nas redes sociais, a verdadeira força está na discrição. Mostrar menos, falar menos, fazer mais. Sun Tzu também afirma: quando cercado, deixe uma saída ao inimigo, pois sem saída, ele lutará até a morte. Na vida, isso se traduz em não criar situações extremas. Não empurre as pessoas, nem a si mesmo, até o limite do colapso. Saber ceder, saber negociar, saber abrir mão em determinados momentos é mais inteligente do que insistir em uma vitória destrutiva. E ele reforça um dos princípios mais nobres. A vitória completa é aquela que não requer batalha. A verdadeira maestria está em criar situações onde os problemas se dissolvem antes de se tornarem crises. Onde os conflitos são resolvidos antes de se tornarem guerras. Onde as batalhas são evitadas, não por covardia, mas por inteligência. Sun Tzu nos lembra: aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. Essa é a verdadeira essência da sabedoria. Dominar seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes. Quando você controla seu mundo interior, nenhuma tempestade externa pode te abalar. Nenhum desafio pode te fazer desistir. Ao longo da história, os maiores vencedores não foram necessariamente os mais fortes fisicamente, nem os mais numerosos, mas aqueles que entenderam a natureza da guerra, a arte da estratégia, da paciência, do planejamento e do autoconhecimento. Não se trata de travar batalhas, mas de evitar conflitos desnecessários. Não se trata de impor sua vontade a qualquer custo, mas de construir seu caminho com inteligência. Não se trata de destruir o inimigo, mas de superar suas próprias limitações. Em sua essência, a arte da guerra é um convite para que cada um de nós seja um estrategista da própria vida, que aprenda a escolher suas batalhas, a proteger sua energia e a investir seu tempo naquilo que realmente importa. Lembre-se sempre: aquele que vence a guerra é aquele que vence a si mesmo antes. Não importa o cenário, o desafio ou a adversidade, o maior campo de batalha está dentro de você. Quando você consegue encontrar ali a calma, a disciplina e a clareza, torna-se invencível. Assim, a verdadeira vitória não é conquistada com espadas ou exércitos, mas com sabedoria, equilíbrio e coragem para enfrentar o que está dentro. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, transcende o tempo e o espaço porque fala da luta mais universal de todas, a luta pela superação pessoal. É um manual de estratégia para a vida, um guia para quem deseja não apenas vencer, mas prosperar com inteligência e integridade. Que possamos aprender a lutar menos e a viver mais. Que possamos compreender que o poder está no autoconhecimento e na preparação. Que saibamos que a melhor vitória é aquela que constrói, que transforma, que eleva. E que, assim como a água que se adapta e vence a pedra, possamos ser flexíveis e fortes,
pacientes e decisivos, silenciosos e profundos, mestres da arte de viver. Assim como a água evita os pontos altos e se dirige para os pontos baixos, na guerra devemos evitar a força e atacar a fraqueza. Na prática, isso significa não desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Ao invés disso, direcione sua força para aquilo que pode ser transformado. Seus hábitos, sua disciplina, sua mentalidade, suas escolhas diárias. Outro princípio essencial: quando você está cercado por todos os lados, não existe saída, além de lutar com todas as forças. Quantas vezes a vida nos coloca contra a parede, em situações em que tudo parece perdido, quando não há mais escapatória? Sun Tzu nos lembra que, nesses momentos, surge uma força que nem sabíamos que existia. O ser humano, quando pressionado e sem opções, descobre dentro de si reservas de coragem, inteligência e resiliência que jamais imaginou possuir. E ele alerta: aquele que ignora o cálculo dos custos da guerra, inevitavelmente será derrotado. Na vida, isso significa que toda escolha tem um preço. Toda decisão exige um sacrifício. Quem não está disposto a pagar o preço do sucesso, inevitavelmente pagará o preço do fracasso. É simples, direto e inegociável. Sun Tzu também nos ensina sobre adaptação. Aquele que se adapta às circunstâncias é invencível, seja como a água. A água não luta contra a rocha, ela contorna. Ela não tenta quebrar os obstáculos. Ela se molda, se ajusta e, no tempo certo, desgasta até a pedra mais dura. O rígido quebra. O flexível se mantém. Por fim, ele nos entrega uma das maiores lições. Evitar guerras prolongadas é do interesse de todos. Na vida, isso se traduz em não se prender a conflitos desnecessários. Não se desgaste em discussões inúteis. Não prolongue batalhas internas que já deveriam ter sido encerradas. Aprenda a escolher suas lutas. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem todo desafio precisa ser aceito.